Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto cujo título é Saindo do Cativeiro. É um texto baseado no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 6. A palavra cativeiro, ela pode ser definida como sendo o estado ou tempo de cativo, privação da liberdade. Pode ser um lugar onde alguém está preso e perdeu a sua liberdade, ou ainda está em situação de clausura, escravidão, jugo e servidão. Muitas pessoas interpretam essa palavra de forma equivocada, dando ao termo escravo uma conotação de vício ou dependência, escravo de drogas, como se a pessoa fosse obrigada a infringir as leis de Deus através de um impulso irresistível. Embora sejamos livres, muitos de nós têm vivido uma vida de escravidão por não conhecer e não obedecer a Deus. O pecado, irmãos, tem escravizado o homem de geração em geração. A Bíblia Sagrada nos diz em João, capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando uma pessoa comete pecado, é como se ela mesma pegasse a chave da sua casa e entregasse para um assaltante, que voltará em momento oportuno para fazer refém o dono da casa. Esse assaltante tem um nome. É o encardido, o diabo, Satanás, seja qual nome que você queira dar a ele, pois ele é o responsável pela maioria das desgraças que ocorrem em nossas vidas. Doenças, miséria, assaltos e toda espécie de crimes, dos desempregos, das brigas entre os pais e filhos, separação de casais, que acontece praticamente todos os dias na face da terra. Uma coisa é certa, irmãos. Todos nós somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Tiago nos fala que nossa mente é carnal e por isso é inimiga de Deus. E isso inclui os desejos da velha natureza pecaminosa. Esses desejos, irmãos, podem nos levar à tentação. Mas isso não significa que a tentação nasce apenas como resultado dos desejos da velha natureza. Nem significa que toda vez que alguém for tentado, ele será necessariamente atraído e pecará. É evidente que Cristo Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecados. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, irmãos. Jesus foi tentado
não porque ele tinha sido atraído pelos desejos da carne, e sim o encardido tentou seduzi-lo. Mas ele nem foi seduzido, nem pecou, mas foi tentado em tudo. A tentação, irmãos, é sempre uma obra do tentador. Encardido, diabo, Satanás, ou qual seja o nome que você queira dar a ele. Ele irá obter o seu propósito se estivermos atraídos, seduzidos pelos desejos do velho homem. Se formos atrás desses desejos, cumpri-los e pecarmos. A mente humana, irmãos, sim, a mente humana é a sede do pensamento. Ela nos dá condições de pensar, imaginar, conhecer, lembrar e entender. Ela exerce um importante papel na vida humana. Mais uma vez que o pensamento influencia a ação. Certo? Lembro-me agora uma história do elefante. Você já deve ter conhecido essa história. O elefante que estava acorrentado. O elefante, durante um espetáculo, ele faz demonstrações de peso, tamanho e força descomunal. A força que ele tem, que é própria dele. Mas depois de sua apresentação, e até pouco antes de voltar ao picadeiro, o elefante fica amarrado por uma das patas com uma corrente presa numa pequena estaca cravada no chão. A estaca é um minúsculo pedaço de madeira, está enterrado uns poucos centímetros no solo. Embora a corrente fosse grossa e resistente, eu achava que era óbvio esse animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz, com sua força e poder. Ele poderia fugir livremente, facilmente, simples puxando a estaca do chão. Um mistério evidente, irmãos. O que faz com que ele fique então preso? Por que não foge? Eu fiz muitas vezes essa indagação. Tive muitas respostas sobre esse mistério do elefante. Um deles me explicou por que o elefante era amestrado. Então fiz uma pergunta óbvia. Se é amestrado, por que o acorrentam? Não me lembro de nenhuma resposta coerente. Com o tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca. Com uns anos, eu conheci, felizmente, alguém que tinha sido sábio o bastante para encontrar uma resposta. O elefante do circo não foge porque sempre esteve preso a uma estaca parecida. E essa desde que era muito, muito, muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o recém-nascido preso à estaca. Tenho certeza que daquele momento o elefantinho empurrou, puxou, suou, procurando soltar-se. E apesar de tanto esforço, ele não conseguiu. A estaca estava certamente muito forte para ele. Poderia jurar que ele dormiu, cansado, e que no dia seguinte tentou de novo, e também no dia seguinte
não conseguiu. Até que um dia, irmãos, um terrível dia para a sua história, a história do elefante, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se do seu destino. Esse enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque acha que não pode. Ele tem o registro na sua mente e a lembrança da sua impotência que sentiu logo depois de nascer. E o pior de tudo, irmãos, pior de tudo, irmãos, é que nunca mais voltou a questionar esse problema. Isso ficou registrado na mente dele. Sabe? Até que um dia, cansado, ele aceitou o seu destino. Ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá e para cá, eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, irmãos, aquele enorme elefante não se solta porque acredita que não pode. Para que ele consiga quebrar os grilhões, é necessário que ocorra algo fora do comum, como um incêndio, por exemplo. O medo do fogo faria com que esse elefante, em desespero, quebrasse a corrente e fugisse. Olhando para a história do elefante, não é diferente com o ser humano. Não é diferente. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ter, que não podemos ser, que não vamos conseguir. Simplesmente porque, quando éramos criança, inexperientes, algo não deu certo e ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca fica gravada na nossa memória, com tanta força, irmãos, que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Eu quero nessa noite lhes apresentar 3 passos para sair do cativeiro. 3 passos. Primeiro passo, reconhecer que é cativo. O livro de Hebreus diz que Jesus se fez homem para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, irmão, se você não se considerar cativo, preso e escravo da morte e do diabo, não dará valor à liberdade que Jesus oferece. Sim, Jesus ofereceu essa liberdade. Passarinho que nasce em gaiola não se considera preso. Do mesmo modo como o pior cego é aquele que não quer enxergar. O segundo passo, irmãos, é nos conscientizarmos da obra que
Cristo Jesus fez na cruz por nós. A obra de Cristo na cruz foi obra completa. Nela somos glorificados porque fomos justificados. Fomos justificados porque fomos chamados, e fomos chamados porque éramos predestinados. Ou seja, ninguém chega à igreja se Deus não o predestina. Ninguém é salvo e justificado pelo sangue de Cristo Jesus se não foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. De antemão, irmãos. Essa é a verdade. Nós não somos quem decide, porque Deus já decidiu por nós. Ele já decidiu por nós, por isso que Ele é soberano. Se Deus fosse um ídolo, se Deus fosse um humano, um homem humano, um ser humano, Ele não podia decidir nada por nós, mas Ele decidiu, porque Ele é Deus. Pedro diz, irmãos, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra presciência quer dizer que a nossa eleição foi uma decisão tomada por Deus, que é soberano. Isso quer dizer, irmãos, é preciso que nós possamos entender isso com clara evidência, porque se Deus nos conheceu de antemão e decidiu a nossa vida e nos predestinou, naturalmente que nós teríamos que ser chamados, justificados e glorificados. A obra de Deus é de Deus, não é do homem. Na cruz do Calvário, irmãos, Cristo completou nossa insuficiência, circuncidou o nosso interior, conferiu para nós uma nova identidade, cancelou nossa iniquidade e conquistou o nosso inimigo. Não pergunte primeiro o que você pode fazer por Cristo. Pergunte o que Cristo fez por você. Gratidão a Ele. Sim, gratidão a Ele. E a vida dele sendo vivida em nós pelo Espírito Santo, que nos dá a motivação para o serviço cristão. Tudo isso por causa da obra de Cristo lá na cruz. Sabe, irmãos, o terceiro passo: decida tomar uma posição em Cristo. Decida tomar uma posição em Cristo. Sim, irmãos. Um dos maiores desafios que a Igreja do Senhor enfrenta nos nossos dias é o de se posicionar verdadeiramente em Cristo Jesus. Diante do mundanismo que tem entrado pelas portas da Igreja, disfarçado de psicologia, de filosofia, de doutrinas humanistas e de muitas atividades e passatempos que são trazidos para dentro da Igreja e que, de maneira sutil, vem roubando do povo de Deus o tempo de dedicação à oração. O mundanismo, irmãos, vem roubando a santidade em nome de uma falsa liberalidade, minando a fé do povo, trazendo a incredulidade e a apostasia, roubando a fidelidade à palavra de Deus, tirando a honra e a glória de Deus e as transferindo para o homem. Esquecem que Deus é fiel
e ainda é, hoje, o único que tem o poder de fazer diferença em nossas vidas. Ele é o único. Para encerrarmos, quero lembrá-los de que, lembrá-los de que as coisas que nunca mudam são poucas, mas nunca mudam. O maligno, o invasor, continua fazendo prisioneiros, continua roubando, matando e destruindo. Mas há uma boa notícia. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ver para dar vida em abundância. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não esqueça. Nunca, jamais esqueça que nós podemos sim sair do cativeiro com a ajuda de Cristo Jesus. Amém.